É a primeira live desse gênero, com um grande nome que a Câmara de Comércio Brasil-Líbano realiza, se adequando aos tempos e às circunstâncias, o que sempre fez presencialmente, também trazer a mesma qualidade, o mesmo conteúdo. Está aqui na sala também o Alfredo Cotait Neto, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Líbano e da Associação Comercial de São Paulo. Boa tarde, Zeina. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui na Câmara de Comércio Brasil-Líbano. Zeina Latif dispensa apresentações, e num momento como esse é importante ouvi-la. O nosso país já enfrentava um grave problema fiscal, mesmo antes da pandemia. E agora ele pode se aprofundar ainda mais com as medidas de emergência que se tornaram necessárias. A saída do secretário Mansueto Almeida é outro fator que pode comprometer a resolução desse problema? Obrigada pelo convite, Guilherme, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Olha, o Mansueto, secretário do Tesouro, ex-secretário do Tesouro, é daqueles funcionários públicos que realmente valem a pena, com grande espírito público. Acho que vale a pena, para quem não sabe, ou para os que sabem recordarem, ele foi, ainda quando era técnico do IPEA, pesquisador do IPEA, e acompanhava de perto as contas públicas, ele notou que tinha alguma coisa errada nas contas ali da presidente Dilma. Então, ele foi quem começou a puxar aquele fio das chamadas pedaladas. Isso foi no final de 2013, início de 2014. Ele escrevia relatórios de análise das contas públicas, né, como parte do trabalho dele, e ele percebeu que tinha alguma coisa errada, que algumas despesas de programas sociais tinham caído muito fortemente. E, na verdade, eram as pedaladas acontecendo. Então, é realmente um funcionário público de muito valor. Teve coragem de se expor, sofreu muitas represálias ali naquele momento e, enfim, fez o que tinha que fazer com seu espírito público. Ele aceitou trabalhar no governo Temer, ele vinha já ali do governo Temer, chegou, né, até a secretária do Tesouro e continuou no governo Bolsonaro. Então, uma pessoa realmente que o país deve ali um agradecimento. Você fala, mas estava fazendo a obrigação dele. A gente sabe que não é assim, a gente sabe que cumprir o seu papel, nem sempre as pessoas fazem isso. Então, isso precisa ser colocado. O Mansueto é uma pessoa com muita habilidade política, como um bom cearense, ele tem uma grande habilidade política, uma capacidade de se comunicar com a sociedade, de dialogar com os poderes, ele é muito respeitado no Congresso, ele é muito respeitado pelos secretários de Fazenda dos estados, pela imprensa. Então, é claro que a saída dele, óbvio que tem um custo, você perdeu ali uma peça importante naquele time, o que não significa que se reduz o compromisso com o ajuste fiscal. Eu percebo que há sim um compromisso do Paulo Guedes em seguir com a tal da regra do teto. Naquela fatídica reunião ministerial, né, aquela infame reunião ministerial, teve um ponto interessante ali, nessa linha. O presidente do Banco Central, Campos Neto, na sua fala, ele tenta ali, né, ele vai e explica para o presidente Bolsonaro a importância da regra do teto, que é aquela regra constitucional feita no governo Temer, aprovada ali em dezembro de 2016, que estabelece limites para o crescimento dos gastos públicos, que é a taxa de inflação, não pode crescer mais que a inflação. Essa regra ela foi muito importante, foi um ingrediente central para reduzir inflação e, obviamente, taxa de juros do Banco Central no país ainda no governo Temer. Do ponto de vista do Paulo Guedes, do time econômico, com Mansueto, sem Mansueto, esse compromisso está lá. O Bruno Funchal, quem substituiu o Mansueto, é mais jovem, não tem a mesma experiência, mas tem o mesmo compromisso. A questão é a seguinte, basta essa boa intenção do ministro da Economia e seu time,
Ou precisa algo a mais para a gente ter garantia do ajuste fiscal? Precisa algo a mais. Precisa o presidente da República abraçar isso. Por quê? Para permitir o ajuste fiscal, a gente precisa fazer reformas. Não tem mais de onde cortar gastos, que a gente chama gastos discricionários. O orçamento todo, está praticamente todo ele comprometido com despesas obrigatórias previstas na Constituição. Ou se não são previstas, você não tem como cortar, como um Bolsa Família. Não está previsto na Constituição, mas é uma medida que você não pode cortar. O que significa que quando a gente fala em disciplina fiscal, compromisso com disciplina fiscal, não podem ser palavras vazias, tem que ser de fato um compromisso de aprovar reformas, de elaborar reformas estruturais, de enviar para o Congresso e de negociar com o Congresso, de dialogar, mostrar para a sociedade a importância, quer dizer, todo aquele rito que foi feito para a reforma da Previdência, que a gente viu o governo Temer começando, faz a boa proposta, conversa com os players, né, com os atores políticos envolvidos, explica para a sociedade, dá entrevista, fala com a imprensa, explica, vai, vem, faz aula para os parlamentares, né, os técnicos da Fazenda iam lá, davam aula, explicavam, faziam audiências, enfim. Você vai ter que percorrer todo esse percurso para convencer sobre a necessidade da PEC emergencial, que é uma PEC que hoje, uma pena não ter sido aprovada, uma pena não ter tido esforço para aprová-la, porque ela estaria sendo um belo instrumento agora nessa crise, porque ela estabelece que, diante da crise, o governo pode reduzir a jornada de trabalho e a remuneração do funcionalismo. Ora, esse é um gasto importante, menos para o governo federal, mais para estados e municípios, mas estaria dando uma folga importante. A reforma administrativa que ainda não foi enviada ao Congresso, quer dizer, vai ter que mandar, vai ter que dialogar, vai ter que negociar. Então, não se trata apenas de compromisso do ministro da Economia. Cabe ao ministro fazer uma boa proposta, fazer essa explicação técnica, mas vai ter que ter o time ali de articuladores e o próprio presidente abraçando essa agenda. Essa resposta a gente ainda não tem. Essa resposta a gente não tem. Mas eu acredito que hoje há uma maturidade maior no Congresso. Hoje, por exemplo, muito se fala do Centrão e as críticas ao Centrão. Hoje tem um artigo interessante na Folha de São Paulo do Arthur Lira, que talvez venha a ser, que é uma das lideranças do Centrão, talvez a principal, que talvez venha a ser, inclusive, o presidente da Câmara, né, dado que ano que vem, início do ano que vem, o Rodrigo Maia completa ali o seu mandato. E ele fala assim, olha, a gente sempre apoiou a reforma para garantir o equilíbrio fiscal. Isso é importante, quer dizer, você ter um presidente que defende essa pauta e que tem também no Congresso lideranças que dão apoio a essa pauta. Portanto, alguma reforma eu acho que deve sair. A gente não sabe o quanto. Quando a gente chama de disciplina fiscal, o quanto vai ser? Eu vou me estender só um pouquinho aqui, só para dar um pouco de número, para a gente entender o tamanho do desafio. A gente deve ter este ano, de acordo com a Instituição Fiscal Independente, que é uma instituição ligada ao Senado Federal, um déficit primário, um déficit público primário, que é aquele que você não considera o pagamento de juros, acima de 12% do PIB. Gente, isso é uma enormidade. A gente está falando de 10 pontos percentuais, pelo menos, a mais de déficit público. Isso é uma loucura para um país que já não estava bem das pernas do ponto de vista das contas públicas. A dívida pública nossa, bruta, deve ir para a casa de 96% do PIB este ano. A gente está falando de 20 pontos quase a mais percentuais, quase. Facilmente ela vai romper 100% do PIB nos próximos anos, o que deixa o Brasil muito fora, já era fora, mas deixa mais fora ainda da comparação mundial quando a gente compara com países vizinhos, países emergentes. Não pode comparar com um país rico, tem que comparar com um país parecido. Para trazer de novo, para gerar de novo equilíbrio nas contas públicas e estabilidade e até queda da dívida pública,
não vai ser uma tarefa para este mandato apenas, vai ser para o próximo presidente também. O que os analistas, os especialistas estão colocando, e de novo citando a instituição fiscal independente, é que é uma coisa para depois de 2030. Então, se não tiver sinalização de que, olha, o quadro está ruim, mas a gente vai lutar para consertar, essa sinalização ela é essencial. Foi assim que o governo Temer conseguiu abaixar a inflação. Olha que os números são horríveis, mas eu estou colocando aqui uma agenda para consertar. E a gente viu a inflação cair. Então, se não tiver, passou a pandemia, passou essa loucura, se não tiver uma agenda muito clara do que vai ser feito e com o apoio do Congresso, a gente pode ter surpresas e a inflação começa a ficar esquisita, a taxa de juros já não consegue ser tão baixa. Então, por isso que tem que cuidar disso, desse equilíbrio macroeconômico. Não é o secretário do Tesouro, ainda que o Mansueto vá fazer falta. É uma agenda de governo. Muito bom, você falou das reformas. E nesse contexto, falando aqui por um instante sobre redistribuição de renda, o Renda Brasil, que foi apresentado ainda sem muitos detalhes. Você acha que essas medidas, uma medida assim é necessária, ou que há outras formas também efetivas de se combater a desigualdade social no atual panorama? Qual a sua opinião? Vamos lá. Olha, o país vai sair muito fragilizado da crise e com desemprego muito elevado. Só o auxílio-desemprego, ele não dá conta, até porque a gente tem muitos informais na economia. Então, não fazer nada, não ter nenhuma política de apoio, pode aumentar muito a pobreza no Brasil. Aquele sujeito que estava ali, mais ou menos, ele cai para a linha de pobreza, o que é muito grave. Então, ter um olhar para essas políticas sociais faz sentido nesses tempos difíceis que o país vai passar, para evitar um quadro social preocupante. Agora, veja, uma coisa é você falar isso, a outra coisa é você desenhar uma política bem desenhada, bem focalizada, que você garante que quem vai receber o dinheiro é quem realmente precisa, né? E que caiba no nosso bolso. Porque não adianta chegar e falar, vamos dar R$600 para todo mundo, isso vai custar 8% do todo mundo, eu digo de que está no cadastro do único, que está recebendo agora o auxílio emergencial, o tal do Corona Voucher. Vamos postergar, então, vamos perpetuar o Corona Voucher. Bom, gente, isso daí custa algo como 8% do PIB. Impossível a gente pagar uma coisa dessa. Então, tem que ter pé no chão. Na hora que você cria uma política pública, você tem que dizer de onde vai tirar o dinheiro. Não basta falar, não, nós vamos taxar os mais ricos. A gente já tem uma carga tributária elevada no Brasil e dependendo da forma que você faz isso, sem estar num contexto de uma reforma tributária, isso pode ser tiro no pé. Você vai inviabilizar ainda mais, desincentivar ainda mais investimento no Brasil. Se você começa a procurar fórmulas mágicas, você acaba tendo, né, piorando ali a perspectiva de crescimento. Sem contar que um volume como esse haja tributação. 8%. É muita coisa. Né? 8, 7, enfim, qualquer que seja o número. Então, é importante que caiba e a forma de financiar, ela importa. Não é, tem que ser bem estudado. Né? Então, vamos tributar dividendos. Escuta, se você for tributar dividendo, tem que tomar cuidado para não fazer bitributação, porque tem empresa que já está pagando imposto, né? Empresa que tem lucro real já está pagando imposto lá, imposto de renda. Se você somar isso dividendo, pode penalizar demais o setor produtivo. Vamos taxar, então, as grandes fortunas. Você pode, se você errar na dose aí, e é o que se observa na experiência internacional, você desincentiva esses recursos ficarem no Brasil, você vai estar estimulando fuga de capitais, com uma capacidade de arrecadação muito pequena. Então, tem que tomar cuidado. Então, primeira coisa. Outra coisa é essa história de focalização, quer dizer, garantir que quem está ganhando é quem realmente precisa, também tem técnica aí. Né? Se você faz, não, vamos fazer para todo mundo, e depois a gente vê
adiante, se a pessoa recebeu e ela não precisava, a gente verifica no imposto de renda dela. Como fazer isso num país que tem tanta informalidade? Não tem como. Tem gente que não, tem gente que tem renda, mas está totalmente na informalidade. Não está no imposto de renda. E vai receber algo que não deveria. O Brasil é um país complexo. Então, entre a boa intenção e a execução, há uma longa distância para você não fazer uma política equivocada. Há uns anos atrás, o Banco Mundial fez um trabalho que ele foi lá e avaliou todas as políticas sociais do Brasil. O abono salarial, o BPC, a própria Previdência, o Bolsa Família. Esse foi um trabalho encomendado pelo Joaquim Levy, quando ele estava ainda ministro da Dilma, ele encomendou esse trabalho do Banco Mundial. Abriu os dados, o Banco Mundial fez estudo. E daí, o que foi a conclusão desse trabalho? Que foi divulgado, já era governo Temer, que é um trabalho, né, que precisa de tempo. Que só o Bolsa Família era o que realmente atingia o público-alvo. E mesmo assim com desvios. A gente lembra ali, na campanha eleitoral, em 2013, 2014, a Dilma abriu muito o leque do Bolsa Família. Muitas pessoas que estavam recebendo e não deveriam receber, né? Então, tem que tomar cuidado para desenhar bem isso. Todos os outros programas, BPC, enfim, muita gente que recebe não seria elegível. Pessoas que são os ricos das estatísticas que estão recebendo. Pessoas de classe média que estão recebendo e não deveriam receber. Então, essa focalização ela é muito importante. Tem que ser algo que realmente chegue aonde é necessário, até para economizar recursos. Porque se você focaliza, o programa fica mais barato e até tem a chance de pagar um pouco mais do que é hoje um Bolsa Família. O último aspecto que tem que ser considerado é não gerar um benefício tal que desestimule as pessoas a entrarem no mercado de trabalho. Isso a gente viu acontecer com o Bolsa Família quando se abriu demais a porta de entrada. A pessoa fala, o quê? Por que eu vou trabalhar? A gente vive numa redoma. Eu já começo a escutar a história de pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial e eu falo, mas por que está recebendo? Não era elegível. Como que pode um país que tem algo como 38 milhões de informais e esse programa já atingiu 70 milhões quase? Tem alguma coisa errada. Tem gente que está recebendo e não deveria. Coisa de um mês atrás, saiu matéria nos jornais dizendo que algo como, não lembro se eram 43 mil ou 53 mil, mas um número assim, foi a primeira notícia que veio de grupos, pessoas recebendo que não deveriam estar lá. Militares que estavam recebendo. Um militar recebeu o auxílio emergencial, quer dizer que não teve cruzamento de CPF? Então, tem problemas aqui nesse programa. Qualquer discussão de postergação tem que ver se de verdade, passar um pente fino para que realmente vá para quem realmente precisa, né, que é elegível. Sem contar que R$600 é um valor elevado demais para a nossa realidade. Tem um pesquisador que ele é o grande especialista em políticas públicas, foi uma das inspirações ali do Bolsa Família, que é o Ricardo Paes de Barros. Ricardo Paes de Barros é um dos grandes economistas no Brasil, com seu PhD em Chicago. Ele é o economista-chefe do Instituto Ayrton Senna e ele é pesquisador do INSPER. Ele fez o seguinte cálculo. Quando você pega a renda gerada pela metade mais pobre da nossa população, em 3 meses, o valor disso é algo como 90 milhões, é abaixo de... Milhões não, bilhões, é abaixo de 100 bilhões. O Corona Voucher está estimado em 3 meses em 150 bilhões. Deu para entender? Muita gente está recebendo e não deveria. Por isso que tem essas filas malucas. Não é só porque o governo falhou e concentrou tudo na Caixa Econômica e deveria ter utilizado a rede bancária. Essa é uma crítica que foi feita. A Caixa Econômica quis lá fazer esse serviço sozinho e podia ter colocado na rede bancária toda ela. Mas o fato é que muita gente foi para a fila e não deveria ter ido.
O sujeito sabe que não deveria. Então, pessoal, e tem fora as fraudes, eu aconselho cada um aqui que está me ouvindo checar que se o seu CPF não foi usado indevidamente, porque começaram já a surgir histórias assim. Ah, meu filho, fiquei sabendo que alguém pegou o CPF dele e abriu uma conta. Enfim. Então, vai ter que, realmente, se é para dar continuidade, tem que aprimorar. Agora, isso é um fator, gente, isso é uma política que é para situações como essa, de um país que vai ficar por um período prolongado numa situação muito difícil, porque, de verdade, o que seria o grande fator indutor da redução de desigualdade é educação e inserção das pessoas no mercado de trabalho. É isso. Por que no governo Lula a desigualdade caiu tanto? O Bolsa Família ajudou a reduzir pobreza. A desigualdade foi por causa de geração de emprego. Né? O país crescendo, gerando emprego, aí sim. Então, nós precisamos, qualquer política, hoje, ainda mais com esse mundo cada vez, né, digital, a gente precisa dar educação para os jovens, para que eles consigam se inserir no mercado de trabalho. Essas várias pessoas desempregadas que vão ter dificuldade de acessar o mercado de trabalho, porque não tem qualificação. Assim, então, eu escuto muito falar nessas políticas sociais de transferência de renda, e a gente tinha que estar falando de educação também para treinar essa mão de obra para voltar para o mercado de trabalho. Estamos falando muito pouco sobre isso. E falando em consistência, falando no longo prazo, como você está dizendo, o que você diz do Plano Pro Brasil, que está sendo liderado pela Casa Civil? O foco em investimentos públicos não vai afetar os gastos do governo de sobremaneira? Uhum. Guilherme, eu acho muito desconectado esse programa em relação à nossa realidade. Então, primeiro, que quando a gente fala em investimento público no Brasil, pegando só o público mesmo, não as concessões, porque o Pró-Brasil aparentemente tem um lado que é investimento público, mas tem a questão das concessões. Então, vamos destrinchar aqui para analisar aos poucos. Do ponto de vista de investimento com dinheiro público, eu acho que já está mais que comprovado que o Brasil não sabe fazer esse negócio direito. A gente gasta muito mal. Teve um balanço que o TCU fez de 2018-19, que era o balanço de como estão as obras financiadas com recursos da União. Era só para a União. Obras em atraso, paralisadas, enfim, 37%, 37,5% para ser mais precisa. É muita coisa, muita coisa. Obras inacabadas. Aí vão e investigam por que foi paralisada. Por falta de dinheiro, era só 10% desse universo. O resto era porque o projeto não era bom, porque teve alguma Ministério Público barrou porque tinha problema ambiental, porque tinha... Eram outras questões, não era falta de dinheiro. Em última instância, era problema nos projetos que, de alguma forma, ali dificultavam o término da obra. Fora as obras que a gente deu continuidade, que se mostraram equivocadas. Citando aqui o Mansueto, ele costumava, nas suas palestras, sempre citar Brasília, que tem estádio de futebol, só que não tem time de futebol. Um elefante branco ali, que foi construído para a Copa, dinheiro público. Então, nós temos muitas obras faraônicas, muitas obras que não têm retorno para a sociedade. Insistir nisso, sem antes ter algum avanço na capacidade de planejamento do país, eu acho um equívoco. A relação custo-benefício não vale a pena. Investimento público é bom? Depende. Só se for bem utilizado o recurso. Se não, é um ônus para a sociedade que não vale a pena. Então, acho que tem que olhar isso com carinho. Bom, e as concessões? As concessões a gente vai ter que investir, a gente vai ter que avançar mesmo, privatização, concessão, quer dizer, isso a gente vai ter que avançar. Vai dar para fechar os olhos para a realidade pós-pandemia? Claro que não.
Por exemplo, vou dar um exemplo. Até outro dia, a concessão do aeroporto de Congonhas, Congonhas era considerada a joia da coroa, né? Joia da coroa. Inclusive, a discussão que tinha era a seguinte: olha, vamos fazer concessões primeiro desses aeroportos menos rentáveis, porque se a gente já começar com Congonhas, vai ficar um rombo na Infraero e daí o Tesouro vai ter que socorrer a Infraero, porque os outros aeroportos não dão, são deficitários. Então, vamos aqui deixar para o final. Eu pergunto, a ponte aérea, será que ela vai ser a mesma? Até que tenha vacinação em massa, ou mesmo tendo vacinação em massa, a gente podendo fazer reuniões virtuais. Será? Será que Congonhas vai ter a mesma atratividade? Veja, não tenho a resposta, mas tem que olhar esse negócio com calma. Quando a gente fala em infraestrutura, será que não tem que olhar com carinho a parte de telecomunicações? Como que está a discussão do 5G? Vai ter o leilão, não vai? Como é que está o imbróglio com a China? Que tem questões aqui ligadas à nossa diplomacia. Estados Unidos não quer que a gente compre tecnologia chinesa. Então, não é simplesmente sair falando, não, eu vou fazer concessão e tal. Qual é o planejamento por trás? Dado que os recursos têm liquidez no mundo, tem dinheiro no mundo, mas a gente vai ter que fazer, né, o nosso trabalho aqui para atrair esses recursos. Tem que ser setores que realmente o desenho esteja compatível com essas necessidades de agora. Bom, e tem, obviamente, as restrições fiscais. Fora isso, quando eu penso num programa para recuperar o país pós-pandemia, tem que pensar nas medidas do lado sanitário, nas medidas, como eu falei, para a educação, para equipar as empresas, para treinar as empresas para esse mundo digital. Isso eu não vejo sendo falado, e isso me preocupa, né? Porque as necessidades, as prioridades agora são diferentes. Talvez a gente tenha que pensar, tem que estar de olho nas questões de segurança sanitária no campo, para garantir que as nossas, por exemplo, exportação de carne, garantir que, olha, o Brasil está tudo certo. Então, assim, tem uma tarefa que não é aquele receituário do passado tradicional, que é vamos fazer gastos com infraestrutura. É algo muito mais amplo, muito mais complexo. Muito bom, você nos deu o alerta a respeito dos investimentos públicos. Então, vamos falar um pouco do investimento privado, que vai ser cada vez mais importante. Então, segundo a Agência da ONU para o Comércio e Desenvolvimento, os países emergentes terão ainda mais dificuldade para atrair investimento estrangeiro depois da crise e depois da pandemia. Como é que você acredita que essa deficiência pode ser suprida? E onde essas nações podem buscar esses investimentos? Uhum. Olha, o mundo, de fato, assim, só reforçando o que você falou, comércio mundial estagnado, preços de commodities sem força, tudo isso impacta o apetite para investimento no mundo emergente. Agora, no relativo, quer dizer, a gente tem ali concorrentes ali para receber recursos, como Índia, como países da Ásia e tal, mas o Brasil continua sendo um destino de investimento muito interessante. A gente precisa fazer a nossa lição de casa para não afugentar o investidor, porque vai ter liquidez no mundo, né? Já tinha antes. Você fala, mas tivemos muitas perdas nos mercados mundiais. Tivemos, mas olha a quantidade de recursos que está sendo colocado na Europa, nos Estados Unidos, tudo de novo. Então, vai ter muita liquidez. A gente tem que fazer a nossa lição de casa para trazer esse investidor. Aí, é um esforço em várias frentes, né? Marcos regulatórios, tem essa discussão do marco regulatório de saneamento que está no Senado, muito importante que isso retome, né? Mas isso vale para os vários setores, né? A gente tem que passar um pente fino aí nessas várias regulações para reduzir insegurança jurídica no Brasil, porque o Brasil é um país a ser construído e continua sendo, sim, um país
né, um mercado consumidor importante. Agora é isso, a gente precisa fazer a lição de casa, né? Para começar, na questão da saúde. A gente precisa, não podemos perder a batalha da vacinação em massa. A gente perdeu várias batalhas aqui na saúde, a gente precisa né, garantir que quando sair vacina, a gente vai ter condição de produzir aqui, de importar, enfim, de ter as licenças, as patentes, enfim, porque esse vai ser um ponto importante. Como é que você vai atrair investimentos para determinados setores se eles vão olhar e falar, escuta, mas não dá nem para ir para o Brasil, porque você vai chegar lá, você vai ficar com Covid? Então, temos que ter um olhar ali, né? Tem a questão também do ajuste fiscal para garantir um ambiente macroeconômico estável, mas o meu ponto é que tem potencial, sim, para receber recursos, né? Tem muitas áreas que são, sim, de interesse do investidor estrangeiro, áreas ligadas à tecnologia, telecomunicações, tem muita coisa aqui que pode interessar, ou mesmo a nossa infraestrutura tradicional, que podem interessar. Eu não acho que é, assim, game over para a gente aqui. Eu acho que a gente vai recuperar esse mercado aos poucos. Muito bom. Então, vamos falar um pouquinho de onde, ou em que medida, as crises políticas que nós temos enfrentado, tensão entre os poderes, afetam e penalizam a economia. No que diz respeito à Bolsa, ao câmbio, ao PIB, ao risco do país, o que você diz? Então, vamos lá. Bom, a gente viu, eu nem sei como é que a Bolsa fechou hoje, mas, enfim, a gente viu, desde ali, do final de março, os mercados reagindo, ainda que com volatilidade, mas os preços de ativos subindo. O gatilho foi externo, foram as políticas do Fed, foram as notícias de relaxamento do isolamento, número aqui e ali mostrando que o mundo avançado tende a ter uma volta importante pós-isolamento. Aí sempre tem, claro, os banhos, as duchas de água fria, né? O mercado contando com uma recuperação no formato em V para as economias avançadas. Eu acho um pouco exagerado, mas, enfim, é uma recuperação importante que vem, penso eu, e embutindo também que não teria uma segunda onda de infectados por causa do relaxamento do isolamento. Aí tivemos algumas más notícias nos Estados Unidos, o mercado reagiu mal e tal e tal. Isso para lembrar que o fato de estar com uma tendência de recuperação dos preços de ativos e que influencia o Brasil, né, influencia os nossos preços de ativos aqui, não quer dizer que a volatilidade ficou para trás. Ainda tem volatilidade. O pico já foi. Aquela loucura do início de março já foi. Mas ainda é um ambiente perigoso, ainda tem algumas volatilidades. Quando a gente olha os preços de ativos, a bolsa, o dólar, a gente percebe que o quanto melhorou aqui está aquém do que seria, do que é observado na média dos países emergentes. Isso mostra que o investidor vê que o Brasil tem uma história difícil, tem instabilidade política, tem as dúvidas em relação a quanto a gente, de fato, vai poder relaxar o isolamento com segurança, sem ter risco da segunda onda, tem as preocupações com o fiscal. Então, para dizer aqui, quer dizer, não é que essa valorização que a gente teve, não é que os investidores estejam totalmente enganados ali ou subestimando os riscos da economia. Se fosse isso, a nossa recuperação de preço de ativos estaria, né, em linha com as economias emergentes, e não é o caso, está bem pior. Então, tem ali algum pé no chão, vamos dizer assim. Mas vai estar com volatilidade. Essa questão política, é claro que a gente nunca vai conseguir dizer exatamente o tamanho disso, mas é relevante sim. Teve um dia que a gente teve muita volatilidade, bolsa despencando, foi assim, câmbio explodindo,
que foi quando veio a história ali que o presidente tentou interferir na Polícia Federal e que a reunião foi gravada, né, a denúncia do Moro, o câmbio foi para 5,70, a saída do Moro, né? E aí que havia provas, que tinha essa tal reunião ministerial, que foi gravada, e aí ia ter que apresentar e tal, e tal. O mercado explodiu o dólar, a bolsa despenca. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Aí, quando saiu o vídeo da reunião, o mercado olhou e falou: olha, essa reunião não foi boa de fato, só que não tem nenhuma prova contra o presidente. Aí o câmbio, a gente viu até romper ali, né? A partir disso, chegou aí para testar 4,80, né? Ficou abaixo de 4,90 na taxa à vista, spot, né? Então, tudo isso para dizer que tem sim influência do ambiente político, tem sim. A gente tem um ambiente conturbado, com uma belicosidade aí, eu diria, entre poderes, no caso o Supremo e o Executivo. Seria muito importante acomodar, cada um cumprindo, eu acho que o Supremo tem que cumprir o seu papel, tem que garantir o respeito à Constituição, mas é muito importante que cautela nos movimentos para a gente não gerar mais incerteza política no país, num momento que a economia está tão fragilizada, que nós temos tantos desafios à frente. Então, vamos ver. Eu não acho que hoje a gente tem ingredientes no país que possa levar ao impeachment do presidente ou a cassação da chapa pelo TSE. Veja, aqui é a economista traçando cenários, eu não sou uma analista política, eu não sou, enfim, mas como economista eu tenho que minimamente acompanhar essas coisas e fazer o meu julgamento à luz do que os especialistas colocam e tal. Eu não vejo esses elementos, nem para o impeachment e nem para a cassação da chapa. Mas é um clima muito tumultuado. O que me preocupa é que é um ambiente que, em função disso, fica muito propenso a acidentes, a erros que podem gerar turbulência. Por isso que eu acho que o ambiente, por esse aspecto, tem que tomar cuidado. A gente viu, por exemplo, só para fazer o paralelo, os Estados Unidos, violência do policial atingiu ali um negro, e essas revoltas todas, a dimensão dessas revoltas mostra que vai muito além do episódio, né? São outras questões, certamente, uma sociedade cansada, enfim. Então, só para dizer que o ambiente ele fica muito perigoso por esse aspecto. Então, eu não acho que a gente vai... Se eu tiver que traçar um cenário, eu não acho que a gente vai para um cenário extremo. Não existe golpe militar, mas é um ambiente de muita instabilidade que a gente pode ter dor de cabeça. Então, tem que ter um pouco de cautela nesse período. O mercado e a economia sempre demandam estabilidade como primeira coisa, né? Eu acho que é por aí. Uhum. Mas vamos falar aí quando finalmente a gente puder falar em recuperação. Quais os setores que devem sair na frente? E, diante disso, como é que você acha que devem se comportar os investidores olhando para o longo prazo? Olha, a gente já tem visto agora, o que não é novidade, a agropecuária é o setor mais blindado, tá? Porque a agropecuária, pela natureza do bem produzido, a China ainda, apesar de tudo, depende muito do Brasil, o mundo depende muito do Brasil como fornecedor, a China depende muito, e mesmo o comércio mundial enfraquecido, as exportações de alimentos é mais blindada, né? A exportação é mais blindada desses bens. E as oscilações do câmbio, a pressão na cotação do câmbio, bem ou mal, ajudam a preservar a rentabilidade do setor, até aumentar. Então, esse é um setor
mesmo quando tudo dá errado, ele é mais blindado. Assim vai seguir. Lembrando que nós somos um país com uma agropecuária muito competitiva. Tem essas questões ambientais, né, que, na verdade, não é culpa da agropecuária, mas essa é a imagem que está tendo do Brasil lá fora e a gente não está sabendo não está sabendo mudar essa visão. Então, temos aqui uma tarefa importante. Acho que esse é um ponto que tem que tomar cuidado. Não para exportar para a China, mas para exportar para a Europa, sim. Para atrair investimentos, aliás, fazendo a ponte para a questão de investimentos que você tinha feito lá atrás, essa questão ambiental é algo que impacta a decisão de investimento aqui, né? As empresas lá fora são pressionadas pelos próprios consumidores que hoje querem saber qual é a pegada de carbono do produto que estão consumindo, de onde veio, se teve exploração de mão de obra escrava, se tem alguma coisa errada do ponto de vista ambiental, de segurança do trabalho. O consumidor lá fora é cada vez mais exigente e isso virou um tema para as corporações, para as empresas. Então, a gente precisa melhorar a nossa imagem nesse quesito aqui. Acho que a gente está falhando. Mas, enfim, para exportar para a China não é exatamente um problema. Então, certamente, esse é um setor importante. Setores ligados à tecnologia de informação, sem dúvida. Como eu falei, a gente tem que fazer o tal do leilão 5G, né? Então, esses setores de infraestrutura, claro, não tudo, mas vão continuar sendo muito importantes no Brasil. E há interesse de investimento do setor privado. O próprio marco de saneamento, quando o Congresso Nacional fala assim, não, a gente quer retomar, é porque tem muita gente do setor privado falando, pelo amor de Deus, retoma esse assunto, né? Tem interesse de investidor privado no setor. Então, infraestrutura, sim. A construção civil, por incrível que pareça, a parte corporativa, acho que tende a sofrer, né? Muitas empresas vão continuar em home office, ainda que parcial, mas demanda para moradia, para residência, essa eu acho que continua. Você fala, mas agora está todo mundo... mas olhando o longo prazo, agora é uma fase de respirar, mas olhando o longo prazo, eu acho que tem espaço. Tem uma coisa interessante que aconteceu aqui na cidade de São Paulo, né? Quando o Fernando Haddad era prefeito, aliás, é gozado, né? Estou falando do presidente Temer, prefeito Haddad, né? Vamos lembrar aqui, né? Sempre é importante essas referências. Quando o Haddad era prefeito, ele fez uma reforma nas regras de zoneamento ali por causa do plano diretor da cidade, novo plano diretor. E teve briga, teve tudo, o bom diálogo, né? Setor público, setor privado, e saiu um novo plano. Nesse novo plano, dá para sempre melhorar, é claro, nunca vai ter o ideal, mas foi já um passo interessante. Flexibilizou regras de construção nos corredores de ônibus. E a gente vê, se vocês observarem, como está mudando a paisagem da Avenida Rebouças, por exemplo. Acho que eu já conversei sobre isso com vocês em outros momentos. Onde teve flexibilidade, a gente está vendo surgir um monte de escritório, flat, imóvel de uso misto, fantástico, né? Fantástico porque era uma avenida que tinha ali um comércio pouco relevante e justamente numa região com tanta infraestrutura, como se não bastasse o corredor de ônibus, agora o metrô, tem que ser melhor utilizado aquele espaço. E o que foi interessante, que isso gerou, São Paulo se distinguiu do resto do país, porque a gente viu um renascimento da construção civil aqui, coisa que a gente não viu em outras capitais. Então, todo mundo de olho em São Paulo. Puxa, preço de imóvel voltou a subir. Opa, tem alguma coisa nova. Pois é, porque você fez regras mais flexíveis, né? E dando segurança jurídica também para o investidor, para a construtora. O que é interessante, então, vocês veem, mudou uma regra, o mesmo Brasil, mas mudou uma regra ali, você teve o renascimento desse setor em São Paulo. E o que aconteceu é que, nesses lançamentos de imóveis residenciais, houve uma tremenda demanda.
o número é algo como 75%, 80% daquilo que foi lançado foi vendido. Esse número ainda era do ano passado, né? Era do ano passado. Claro que esse ano a conversa muda. Mas por que eu estou contando essa história toda? Porque tinha demanda reprimida. Tinha demanda reprimida por residência. Então, eu acho que é uma questão realmente da gente... Tem uma crise, gente? Tem crise. E crise não autoriza ninguém a sentar na sarjeta e chorar. A crise, ela serve para a gente exatamente avançar nessas questões, porque abre espaço para a gente avançar em reformas como essa. E as próprias reformas fiscais. Então, se antes o governo Bolsonaro, o próprio presidente estava meio assim, não quero mexer com reforma administrativa, veja bem, estava cheio de veja bem. Agora não tem veja bem. Vai ter que levar a sério esse assunto. A crise empurra o país. E isso tem que ser observado. A gente está vendo, vou citar aqui o exemplo do governador do Rio Grande do Sul. Está fazendo um monte de coisa. É um estado que está quebrado e o governador do Rio Grande do Sul fez reforma administrativa, fez boa reforma da Previdência, é um dos estados que está melhor lidando com a Covid. Então, se a crise não servir para a gente chacoalhar e repensar essas coisas e abrir espaço para reação de um setor como esse, da construção, quer dizer, isso precisa ser feito. Então, eu vejo, tem demanda reprimida, as famílias ainda, né, ainda mais que, né, a Covid mostrou a importância de ter casas, né, com espaço e tudo mais, eu acho que tem demanda aqui reprimida. Que setor que me preocupa, mas já me preocupava antes da Covid, é a manufatura tradicional. Né? A gente está vendo quanto a indústria têxtil está machucada, essa manufatura tradicional que concorre com o produto chinês, com o produto importado, essa é uma preocupação, porque são empresas, muitas vezes empresas de médio porte, sem muito acesso a crédito, sem acesso à tecnologia, sentindo todo o peso do custo Brasil nos seus ombros. Então, a indústria como um todo me preocupa muito, e particularmente essa manufatura tradicional. Voltando àquele abecedário que você mencionou, e aí, a recuperação da Bolsa? Ela é um U, W, V, e quais os fatores que vão definir essa recuperação? Falando especialmente da Bolsa, tem os ventos de fora que ajudam, e que é um fator muito importante, e tem o fato das grandes empresas terem maior capacidade de reação em relação ao resto da economia. O ministro Paulo Guedes, ele falou para a economia, mas eu vou usar isso para a Bolsa, que é o símbolo da Nike, é um V torto. Vai continuar tendo recuperação. Aquém dos países emergentes, por hora sim, até que o Brasil mostre que tem uma agenda, que essas questões políticas elas vão ser superadas, e o presidente Bolsonaro precisa precisa ter a sua agenda. Qual é a agenda pós-pandemia do presidente Bolsonaro? Qual é? Ele precisa definir isso. Né? É isso que ele tem que se centrar, porque daí a gente vai ter mais clareza da capacidade de reação do país, e aí a Bolsa vai poder acompanhar um pouco mais a dinâmica dos emergentes. Nós tivemos 2 anos seguidos que a Bolsa cresceu aqui muito mais que a média dos emergentes, porque havia muita esperança de reformas. Então, é essa esperança que tem que ser retomada. Né? O mercado ele funciona à base da confiança. Ele olha, vê que, tem um plano de ação. Me preocupa a falta dessa definição de agenda. Mas a tendência da Bolsa é voltar, sim. É claro que esse alerta é importante para quem não aguenta a volatilidade. Eu, Zeina, não aguento volatilidade. Então, cada um tem que conhecer o seu perfil. Vai ter volatilidade. Isso é inevitável. Bom, isso nos dá uma boa medida aqui dos desafios que nós temos para frente. Eu quero dizer, em primeiro lugar, agradecer ao nosso associado, o portal Space Money, que ajudou conosco aqui a aparecermos entendedores da economia, mas a gente está perto da Zeina. Eu não posso descrever a generosidade e a amizade da Zeina pela Câmara de Comércio Brasil-Líbano, mais uma vez. Eu imagino
da forma que a agenda dela é demandada e ela está sempre disponível para a gente. Eu retribuo dizendo que a nossa audiência é qualificada, que nós estamos fazendo um esforço para continuarmos juntos, para resolvermos problemas, para construir pontes. Você foi hoje ouvida aqui por gente que vai utilizar essas coisas. Hoje nós só vamos ficar devendo o coquetel e a camiseta do ano. Mas nós haveremos de consertar isso. Dia de amanhã, o conteúdo vai estar no Space Money, a cobertura jornalística. Nós vamos ter conteúdo disso aqui também. Quero te agradecer muitíssimo, te desejar boa sorte e contar sempre com a casa. Muito obrigada, foi um grande prazer. Até uma próxima.